Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Voz de Brasília, Política e Negócios. É uma maravilha estar com você aqui mais uma vez, né? Nesta terça-feira ensolarada aqui em Brasília. Brasília está pegando fogo, literalmente. E é um prazer estar aqui com meu amigo nobre Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais esse dia. Muito obrigado ao Winner 360, a Paula Freitas, Eduardo Rocha, o Carlos, nosso filmmaker, e agradecer essas duas personalidades que hoje nos ajudam a brilhantar essa mesa. Guilherme Dolabella, advogado, tributarista, uma série, é tanto título que a gente fica até mineiro de BH, procurador do Estado de Minas, procurador da Fazenda Nacional, procurador-geral do Distrito Federal e, enfim, doutor em Direito Tributário. Muito obrigado, Guilherme, por nos abrilhantar aqui com sua presença. Doutor Kleber Lopes, advogado criminalista, pelo que eu sei e soube, muito querido na cidade, muito combativo na cidade. É um tocantinense, é um goiano tocantinense. Eu tive o prazer de morar no Tocantins na criação do Estado. Passei por lá quase 9 anos. Sei do calor daquilo ali, não só o calor humano, como o calor climático, que é até muito maior. Então, muito obrigado, doutor Kleber. E vamos ver o que a gente pode conduzir esse podcast, trazendo para Brasília o que nós, brasilienses de coração, não tive a felicidade de nascer aqui, até pela minha idade, mas sou brasiliense de coração e quero permanecer aqui ainda por muitos anos. E quero ver todos vocês, que seja daqui uns 30 anos ainda juntos e fazendo por Brasília o que Brasília merece. Maravilha. Pessoal, vamos começar aqui pelo Guilherme. Guilherme, que história é essa, rapaz? Sair de Belo Horizonte para vir para cá, nossa capital, um rapaz tão jovem. O que te trouxe para cá, meu amigo? Bom, obrigado aí pelo convite ao Fábio de Carvalho. Agradeço muito a atenção ao Jorge. Obrigado. Parabéns aí pelo podcast de vocês, que está Obrigado. tendo muito sucesso, muitas visualizações aqui no contexto de Brasília. Tenho acompanhado e sei realmente que está bombando aí as discussões em relação aos episódios que vocês têm colocado. Tá faltando só um pouquinho de patrocinador ainda, para a gente dar uma avançada. Vai chegar. Mas agora eu tenho a impressão que depois de vocês dois, vai chover anúncio aqui para Vai vir muito. Bom, a minha história em relação a Brasília é uma história que passa pelos estudos, né? Sou mineiro de Belo Horizonte, me formei em Direito pelo FMG em 2003 e sempre quis advogar. A advocacia, desde a graduação, sempre foi uma atividade que me interessava muito. Advoguei num escritório importante em Belo Horizonte, na área tributária, principalmente na área eleitoral. Chamava Gerson Bozon e Advogados Associados, ainda existe. O desembargador Luiz Carlos Gamboge, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, era um dos sócios. Legal. O desembargador federal hoje, Flávio Bozon, do TRF6, atuava comigo no escritório, mas em determinado momento eu estava dando aulas, comecei a dar aula muito cedo em Direito Tributário e Financeiro, isso em 2000. Você falou com 20 e poucos anos, né? 23 anos. Garoto. Me formei, passei num concurso na Universidade de Sete Lagoas. Olha aí. Faculdade de Direito, chamava FAD7. Comecei a dar aula lá em Direito Financeiro e Tributário. E aí, em determinado momento, eu resolvi estudar para concurso, como é natural, em vários graduandos da Faculdade de Direito. E tive a felicidade de passar até muito rápido. Eu fui advogado do Estado de Minas Gerais com 26 anos. Aí, posteriormente, passei pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mas sempre com aquela ideia de ter meu escritório, conduzir minha atividade advocatícia. E daí tive a felicidade de ser aprovado aqui no concurso em 2009. O concurso é de 2006, só que teve vários percalços no concurso. E eu vim tomar posse aqui em Brasília em 6 de janeiro de 2009.
Foi o momento que eu conheci Brasília. Olha aí. Exatamente, não conhecia Brasília, nunca tive a felicidade de vir para cá, mas tomei posse aqui e me apaixonei de primeira. Apesar daqueles estranhamentos naturais, né? Porque Sim. o mineiro, ele conhece a padaria da esquina, a banca de jornal da rua e tal. O mineiro é o filho de quem, né? Exato. Então, assim, você fala, eu quero ir aonde? Você vira à direita na padaria, passa à esquerda no ponto de ônibus e naquela lanchonete está ali perto. E aqui a gente tem um estranhamento natural, né? Tipo, as siglas, as quadras, mas foi uma adaptação muito legal, porque no concurso da Procuradoria foram chamados aproximadamente 40, e aqui é a cidade do Brasil. Verdade. Vem gente do Brasil inteiro e tem vários amigos de diferentes partes do país, né? Nordestinos, sulistas, mineiros, goianos, tocantinenses, enfim. Então, me apaixonei logo pela cidade e por aqui fiquei. Então, e cumprindo o meu sonho, montei o escritório. Espera um pouquinho para você contar essa história direito. Eu vou só te lembrar uma história. Você falou isso aí. E eu me lembrei, quando eu mudei para cá, em 1970, a gente tinha aqui uma casa famosa até hoje, chamada Pastelaria Viçosa, aqui na rodoviária. E a gente tinha como hábito vir, eu na época já andava de moto, a gente vinha à rodoviária para subir e descer a escada rolante, que a gente não tinha e não conhecia. Então você imagina, estou falando isso em 1970. Mas voltando ao Dr. Kleber, que é uma alegria tê-lo aqui conosco, como é que foi a sua vinda por Brasília? Você, que hoje, além dos 25 anos já de profissão, você é professor e procurador penal por 15 anos, é isso? Professor de processo penal. Professor de processo penal. E hoje já é cidadão honorário de Brasília, que muito alegra todos os seus amigos, colegas do Tocantins. Olha, muito bem. Caríssimo Fábio, caríssimo George, uma alegria imensa estar aqui. Obrigado, doutor. Cumprimentá-los aí por esse trabalho importante. Acho que o podcast é um veículo importante de espalhamento de informação, de compartilhamento de informação, de conhecimento. As pessoas que aqui comparecem, naturalmente, dão uma parcela de contribuição nessa missão importante que é informar as pessoas, esclarecer as pessoas, a sociedade de um modo geral, acerca de temas relevantes para a nossa vida cotidiana. Então, é um trabalho que merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. Essa história, né, Fábio, começa no dia 13 de dezembro de 1980. Eu tinha 8 anos de idade quando a minha irmã mais velha me trouxe para cá para estudar. Eu fui morar no Gama, na periferia de Brasília, e para mim foi um choque brutal, né, porque eu saí literalmente da roça. Meus pais trabalhavam numa fazenda no interior, numa cidadezinha chamada Tocantins. A fazenda ficava a 11 quilômetros da cidade. Eu não conhecia nem televisão, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu cheguei em Brasília, em 1980, foi um susto, né? Cheguei naquela roda ferroviária ali, aquela roda ferroviária era um mundo. Verdade, era um negócio gigante, né? Daí eu peguei um ônibus coletivo, fui para o Gama, na casa da minha irmã, casinha muito humilde, muito simples, e acompanhei a minha irmã na trajetória da vida dela, e essa foi também a trajetória da minha vida. Eu digo sempre que a minha vida só tem explicação com a perspectiva da presença de Deus na minha vida, né? A providência divina seguramente explica grande parte da minha trajetória. Sem ele somos nada. Em condições normais de temperatura e pressão, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Verdade. Então, agradeço sempre a Deus por ter me dado sabedoria, por ter me dado resiliência, por ter me dado disciplina, determinação para superar tanta dificuldade que eu enfrentei na vida. Agradeço imensamente a inúmeras pessoas que passaram na minha vida e que me ajudaram em alguma medida, seja com uma cama para dormir, seja com um prato de comida, seja com a carona. Muitos colegas de faculdade me davam carona às vezes, e aí eu economizava o vale-transporte para poder comer um pastel na porta da faculdade. Todas essas pessoas participaram e têm uma importância nessa trajetória.
Muita gente chega em algum ponto, em algum posto de destaque e às vezes esquece de tanta gente que ajudou, né? Pois é, muito bonito isso, essa lembrança sua, lembrando de todos esses amigos que de uma ou outra maneira participaram do seu crescimento. E eu mantenho essas relações até hoje. Olha só. Eu sou um devoto das amizades verdadeiras. Essas pessoas eu convivo até hoje. O sucesso não é uma obra individual. O sucesso é sempre uma obra coletiva e muita gente não se dá conta disso. Por isso que a gratidão haverá de ser sempre um sentimento que nós devemos cultivar no melhor lugar do nosso coração, no terreno mais fértil do nosso coração. A gratidão tem que ser plantada ali, porque a ingratidão é um negócio difícil da gente conviver com ela. Então, um pouco disso. A minha história é isso. Depois eu me formei no CEUB, diferentemente do Guilherme, que formou com 23, eu formei com 26. Fiz faculdade com crédito educativo, morava no Gama, andando de ônibus. Sim. E depois que eu me formei, eu não fiz nenhum concurso público. Eu fiz, na verdade, um concurso público, que foi para essa carreira da fiscalização, que hoje chama DF Legal. Eu fui dessa carreira por 17 anos. Mas, quando chegou em 2011, eu não conseguia mais conciliar com a advocacia. E aí eu fiz uma opção de ir para a advocacia. E tive a graça de me formar em 98 e ser contratado pelo CEUB já em fevereiro de 99. Então, eu saí de férias em dezembro como aluno e voltei em fevereiro como professor da faculdade. E fiquei na sala de aula por 15 anos, foi um período de muito aprendizado. Eu acho que todos aqueles que vão para o magistério chegam à mesma conclusão. A gente muito mais aprende do que ensina no magistério. Porque o aluno está numa fase da vida diferente da nossa, né? O aluno está naquela fase da vida de vai para a escola, joga com o regulamento embaixo do braço, muitas vezes, né? O professor não, até por conta da responsabilidade que é maior, o professor se vê obrigado a estar estudando sempre, se atualizando sempre, preparando aula, corrigindo prova, elaborando prova, e tudo isso vai gerando conhecimento acumulado, e esse conhecimento acumulado nos ajuda de maneira significativa no exercício da profissão de advogado. O advogado que tem uma formação acadêmica acurada, não tenha dúvida que ele está na frente daquele que não se dedicou a isso. O advogado que só estuda caso concreto sobrevive da advocacia e até ganha dinheiro nisso. Mas o advogado que tem uma formação acadêmica, ele se projeta de maneira muito mais expressiva na cena forense, ele é muito mais respeitado, porque o conhecimento gera respeito, gera credibilidade, né? Então, eu sou muito feliz por essa experiência do magistério. Tive uma experiência na Ordem dos Advogados do Brasil. Desde 2001, eu participo da Ordem. De 2001 a 2003, melhor dizendo. Era Reginaldo de Castro ainda? Não, né? 2003, a candidata foi a presidente Stefânia Vives. Né? Eu participei da primeira campanha da Stefânia e depois fui conselheiro, fui diretor, fui presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem, fui membro da Comissão de Seleção, fui membro do Tribunal de Ética, fui secretário-geral adjunto. Então, são mais de 20 anos aí de serviços prestados à nossa advocacia do Distrito Federal. O senhor acha que a ordem hoje, do ponto técnico, ela tem a mesma força que já teve no passado? Definitivamente o que o senhor pode não. nos dizer sobre isso? Definitivamente não. Eu tenho, como eu acompanho isso há mais de 20 anos, eu sou um observador atento do que acontece na UAB, já o seria como advogado que teria interesse pela ordem. Como fiz parte da ordem, como conheço por dentro a ordem, a gente acaba tendo uma atenção especial para a ordem. E o que eu tenho percebido nesses anos aí, nos últimos 5, 6 anos, é que a ordem vem enfrentando um processo que eu chamo de desidratação institucional. A ordem vem perdendo a sua capacidade de ser ouvida, vem perdendo o seu protagonismo institucional. A ordem entrou num processo de isolamento. Eles confundem, a atual gestão da ordem confunde independência com isolamento. Eles se isolaram em relação às demais instituições, fazem o arroz com feijão, fazem o mínimo necessário para sobreviver como instituição. E a ordem não pode fazer o mínimo necessário. A ordem precisa fazer muito. Eu tenho, se vocês me permitem, com certeza, para que a gente mostre bem como é que a ordem anda hoje. Nós temos uma determinação do Conselho Federal
de que a ordem mantenha, de que a OAB mantenha um portal da transparência no seu site. Qualquer advogado, a qualquer hora do dia ou da noite, Até a população também, né? até a população de um modo geral, tem o direito de entrar lá na OAB e saber quanto a OAB gastou com comunicação, quanto a OAB gastou com evento institucional, quanto a OAB gastou com apoio administrativo. Isso tudo tem que estar lá. Quem a OAB contratou, qual foi a empresa que contratou. Isso nós chamamos de transparência ativa. Sim. Né? Transparência não é só aquela transparência que, se eu quiser ter acesso, eu pedir, as pessoas vão me dar. A transparência ativa determina que a instituição haja antes de ser provocada. Sim. Muito bem. Recentemente eu questionei isso no meu Instagram, fiz um questionamento a respeito disso, e fiquei chocado ao perceber que o portal estava desatualizado desde o final de 2022. Meu Deus. Aí, ligeiro a gestão se manifestou, disse, não, nós vamos atualizar. Aí, atualizaram, nós fomos conferir a atualização incompleta. E aí eles começaram a se incomodar com isso, começaram a reagir, dizendo que isso é uma ofensa, que é um ataque, que é isso, que é aquilo. E nós estamos simplesmente cobrando transparência ativa. E o que me deixou mais preocupado é que nós fizemos um questionamento, um requerimento escrito, fiz um requerimento formalmente para dizer o seguinte, eu preciso saber quais foram os gastos com eventos institucionais. Sim. Eventos institucionais, desde 2022. E aí tomei conhecimento, para minha surpresa e perplexidade, que a presidência da Ordem encaminhou ofícios, agora em 2024, para as subseções, perguntando para as subseções quais foram os gastos com eventos institucionais desde 2022. E no ofício está escrito, para atender o requerimento do advogado Kleber Lopes de Oliveira. Olha só. Então veja o estado de coisas. E aqui é importante fazer um registro, viu, Fábio? Eu não estou chamando ninguém de corrupto. Não, lógico. Eu não estou dizendo nem que houve desvio de dinheiro, não é nada disso. Agora, a desorganização... No mínimo, é má administração. A desorganização, a má gestão, depõe contra a credibilidade da gestão. Sim. Então, vejam, se eles estão pedindo, em 2024, os gastos com eventos institucionais nas subseções desde 2022, tem alguma coisa errada. Porque eles estão me dizendo, para tranquilizar a advocacia do Distrito Federal, eles estão dizendo o seguinte, não, as nossas contas foram prestadas e foram aprovadas. Ora, como é que essas contas foram aprovadas adequadamente se eles não trouxeram esses gastos que as subseções tiveram desde 2022? Tem alguma coisa errada. Ou é má vontade ou é má gestão. Então, é preciso que haja transparência. Então, tudo isso mostra um estado de coisas na ordem, a reclamar mudança, a reclamar o aprimoramento. Nós precisamos fortalecer a OAB, nós precisamos requalificar a ordem, ressignificar a ordem. A ordem é importante, sim. A ordem historicamente é importante, a ordem esteve presente. Você que já tem um pouco mais de idade do que eu, acompanhou certamente a atuação da ordem no momento de redemocratização desse país. Com toda certeza, com vários membros dele, inclusive o saudoso Maurício Correia, que reagiu à invasão do nosso prédio, da OAB, durante os anos da ditadura, a ordem sempre presente, defendendo presos políticos, e essa ordem deixou de existir. Eu quero voltar a esse assunto, mas eu quero voltar ao meu amigo Guilherme, que nós começamos a falar por que você veio para Brasília e tal. Hoje é sabido que você tem uma grande banca em Brasília, chamada Barreto e Dolabella, né? Às vezes falha um pouquinho. E eu queria saber um pouquinho desse seu escritor, o que vocês fazem e o que fazem por Brasília. Não só para manutenção do seu escritório, que eu sei que é grandioso, conheço, é bem forte. Eu queria saber quais são os programas que vocês fazem e pretendem fazer por Brasília. Bom, Fábio, o escritório ele tem essa trajetória. Esse ano a gente completa 15 anos, né? E a gente tem desenvolvido uma atividade muito vocacionada para o empreendedorismo local. Então,
a gente busca dar esse apoio, tanto na cena das startups, com esse apoio jurídico, né? Porque a startup, ela tem o projeto dela, o produto dela, mas ela sempre precisa do apoio jurídico. E pensando também nessas questões relacionadas ao empreendedorismo local. Então, essa trajetória nossa é bem interessante, porque vem dessa perspectiva, né? A gente, hoje, com o processo eletrônico, a atuação muda um pouco, mas é sempre Brasília tem essa relevância, porque ela é o funil, né, do Poder Judiciário. Então, muitas das questões jurídicas, elas desagam aqui. E aí a gente realmente tem buscado estimular, dar esse apoio. E, obviamente, assim, não é uma questão... da vida de Brasília. Não é uma questão que a gente tem essas questões relacionadas à responsabilidade social e traz realmente um escritório local, né, que busca esse apoio, essa perspectiva. Principalmente, eu acho que o Kleber colocou muito bem, de uma atuação jurídica, principalmente na definição de políticas, né? Eu gostaria de resgatar esse tema porque eu acho muito importante o papel institucional da OAB, que o Kleber falou, e, de fato, essa palavra de isolacionismo é muito presente, assim, muito característica, né? Porque quando a gente vê a trajetória da OAB como instituição, você sabe que, em termos de corporação de profissionais, a OAB é a única que tem previsão na própria Constituição. Sim. Então, ela tem esse papel muito relevante, não apenas de fiscalizar a atuação dos advogados, dos profissionais, mas principalmente de mediar esses aspectos relevantes da vida política, né? Da vida pública. E da sociedade também, né, Guilherme? Exatamente, né? Da Então, sociedade. questões importantes relacionadas à pauta política do dia, né? Sim. Principalmente questões sociais. A gente estava comentando antes aqui da questão das bets. Sim, né? sim. A OAB, ela tem a obrigação, eu digo a obrigação, de se posicionar em relação a esses temas relevantes, inclusive sugerindo uma legislação específica, uma atuação específica em relação a esses temas, né? Tudo bem que a OAB do Distrito Federal tem essa circunscrição territorial, mas, afinal de contas, existem conselheiros federais que podem pautar esses temas para a OAB federal. Então, o Kleber, ele foi muito assertivo nessa qualificação, né? Isolacionismo não é independência. Isolacionismo é você se comportar como uma avestruz que põe a cabeça debaixo do chão e não vê o que está acontecendo em volta. Então, são situações que chamam muito a atenção e a OAB tem obrigação de participar desses debates, né? Questões relacionadas à regulamentação de apostas, questões relacionadas que é a minha matéria, né? Tributária. Eu não vi a OAB se manifestando sobre a reforma tributária. Pois é, e o que a gente está vendo nisso aí, eu fiz essa pergunta a você, porque eu sei que você é um grande empregador, o que dá ao nosso brasiliense, ao trabalhador brasileiro, condição de contar com o seu escritório, contar com o pagamento dos seus honorários, do seu salário. Mas essa questão das bets é uma coisa que preocupa o Brasil e todo mundo. Porque o que a gente está ouvindo nesses dias é assim tenebroso em termos de apostador, em termos de jovem vendendo o que tem em casa para jogar, correto? E a gente não vê benefício nenhum vindo desses jogos. Você não tem tributação adequada, então você não tem nada que possa oferecer à população que não é a jogadora, então você não tem nada a oferecer a eles. Mas você tem uma destruição de lares, e a gente está vendo isso em casamentos, perdendo, tá? Por conta de um jogo que é proibido no Brasil, senão nós teríamos os cassinos aí. Eu não sou contra o jogo, absolutamente, joguei minha vida inteira, graças a Deus não tive infortúnio com isso, mas eu acho que é
perigoso quando não se tem uma legislação adequada e um controle adequado para isso. Sem dúvida. Então, doutor Kleber, eu queria até que o senhor completasse isso, o senhor começou a falar, eu cortei, que o senhor completasse esse sistema OAB hoje. Então, eu tenho dito que a ordem precisa estar em todas as mesas onde estejam sendo discutidos assuntos de interesse da sociedade. Sim. A ordem precisa ter relacionamento com o setor produtivo, né? Com as associações Fé Comércio, sim, Fibra, SESI, as BRACO, Sinduscom, a DEME, associações comerciais. A ordem precisa dialogar com a sociedade. Esse tema, por exemplo, dos jogos de azar, é um tema que a ordem precisava estar discutindo. Há muito tempo, né, Kleber? E há muito tempo, porque isso está entre nós há quanto tempo? Sim. Porque se você for levar ao pé da letra, qual é a diferença dessas rifas que se fazem aí nos Instagrams da vida da loteria da Caixa Econômica Federal? Nenhuma. É uma alha como outra qualquer. A loteria, a Mega Sena que a Caixa faz, é um jogo de azar. Jogo de azar, ué. O que mais você depende além da sorte para ganhar ou perder na Mega Sena? E quantos brasileiros gastam dinheiro fazendo fezinha na loteria? Sim. E o Estado faz isso. Então, na verdade, isso é uma reserva de mercado estúpida, absolutamente incompreensível. Se o governo regulamentasse, as pessoas têm que ter a liberdade. Eu prefiro jogar na loteria da Caixa Econômica Federal ou eu prefiro jogar na Bets da vida. Desde que esteja regulamentada, recolhendo tributo, gerando emprego, carteira assinada, recolhendo fundo de garantia. Né? Então você faz de conta que não está vendo, deixa isso na clandestinidade. Isso que o que você fala é algo que a gente está testemunhando. Eu tenho amigos aqui em Brasília cujo filho se endividou em mais de 500 mil reais. Meu Deus do céu. E aí, daqui a pouco, o pai teve que pagar uma conta dessa, pegando dinheiro com a agiota para jogar. Meu Deus. Então, veja, a clandestinidade faz com que a sociedade perca sob todos os aspectos. Sim. Perde sob o aspecto tributário, perde sob o aspecto trabalhista e perde sob o aspecto social, porque a família acaba sendo atingida por isso. Então, veja, eu digo, a ordem não pode fazer o arroz com feijão. A ordem não é um sindicato que cuida apenas das suas questões internas, cotidianas, remuneratórias. Não, a ordem é muito mais do que isso. Então, a ordem pode perfeitamente coordenar, participar de um movimento para legalizar isso. Sim, criar situações positivas para a sociedade. Discussões, né? Discussões. Ô, Kleber, e diz aí na imprensa que você é pré-candidata a presidente da OAB. Não sei se você pode falar sobre isso, mas como é que pode ser feita a mudança hoje na OAB que você tanto está pregando aí? Porque, igual você disse, a desdatação hoje da OAB é gritante, né? A sociedade hoje, aquela sociedade que poderia contar com a OAB hoje, a gente, infelizmente, não tem mais essa participação, né? Veja a que ponto nós chegamos. A Ordem dos Advogados do Brasil editou um provimento ano passado, provimento de número 222. Esse provimento proíbe que alguém, não só eu, proíbe que qualquer advogado possa manifestar o seu interesse futuro em disputar a eleição da OAB. Que loucura, rapaz. Você não pode falar que é pré-candidato. Mas quanto tempo? Claro que você não pode pedir voto fora do período de campanha. Existe um período de campanha e é assim também na eleição político-partidária, nas campanhas político-partidárias. Existe um período de pré-campanha em que você não pode pedir voto, mas você pode reunir pessoas, trocar ideias, manifestar o seu pensamento, manifestar o que você pensa sobre o sistema, mas a ordem, numa conduta absolutamente antidemocrática, impôs essa mordaça a todos os advogados do Brasil, proibindo essas manifestações tendentes a uma perspectiva futura de candidatura. Então, eu não posso falar nem mesmo que sou pré-candidato. Que loucura. Né? Mas o fato concreto é que há um descontentamento generalizado com a nossa OAB e eu não tenho dúvida de que a mudança é necessária, a mudança é urgente, a mudança é imprescindível para que se possa reconstruir a ordem, para que se possa recolocar a OAB no lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
A ordem foi tirada do seu lugar legítimo por absoluta inércia, inoperância das últimas gestões. Então, eu não tenho dúvida de que a sociedade, a advocacia, de um modo geral, está atenta a isso e, na hora certa, saberá dar uma resposta a esse estado de coisas que nós estamos presenciando. Quantos meses, dias ou sei lá, que tem que ter antes dessa propaganda? Você pode entrar na propaganda quanto tempo? Veja só, o que nos falta... E outra coisa, nos falta é transparência. Isso é nacional, todos os estados, no mesmo período. O que nos falta, como eu disse antes, é transparência. Nós temos, por exemplo, uma informação de que teremos uma eleição na segunda quinzena de novembro. 21 parece, né? Custava a OAB informar com antecedência quando ela vai fazer a eleição? Não, Custava colocar no site, olha, tá brincando, a OAB do Distrito Federal definiu que a eleição aqui em Brasília, cumprindo a regra de que tem que ser na segunda quinzena de novembro, porque eles que estão na gestão têm essa informação, correto? Sim. Eles sabem exatamente o dia que vai ser a eleição, porque eles já decidiram isso. Custava compartilhar isso com a advocacia de um modo geral? Não. Então, mais um ato absolutamente obscuro. Fala-se que a eleição será online. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a eleição online é uma realidade e até uma necessidade para os tempos que nós estamos a viver. Sim. Agora, qual é a empresa que vai fazer? Eu cobrei isso também recentemente no meu Instagram. Qual a empresa que vai fazer a eleição online? Quanto custou esse contrato? Quantas empresas se habilitaram para participar desse processo? Qual foi o critério? Qual o critério para definir por essa ou por aquela empresa? Qual o nível de segurança que essa empresa está oferecendo para a advocacia? Porque, veja, a segurança no processo eleitoral interessa a todos os advogados, independentemente de quem vai ser candidato ou de quem não vai ser candidato. Aquele advogado lá da ponta que vai votar, ele tem que ter a segurança de que o voto dele vai ser computado para o candidato que ele escolheu. Sim. E num mundo em que nós temos invasões quase que semanais no Pentágono, que é um dos lugares mais seguros do mundo, nós temos invasões no Pentágono. Nós temos invasões no sistema do STJ, no sistema de tribunais. Não faz muito tempo alguém invadiu o sistema do CNJ e falsificou o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Lembram disso? Sim, não. Então, as pessoas ficam preocupadas, e eu, como advogado, fico preocupado com isso. Então, eu cobrei transparência. Eu digo, mas vem cá, qual é a empresa? De vir a público para dizer que nós teremos eleições online na segunda quinzena de novembro, isso não esclarece nada. Que vai ser na segunda quinzena de novembro, eu já tenho essa informação. Isso está na lei. Que vai ser online, também não esclarece nada, porque a última já foi online. Então, o que a gente espera da OAB é exatamente isso. Uma atitude de transparência, uma atitude de respeito com os advogados. Os advogados querem saber quando será a eleição, os advogados querem saber quem é a empresa, qual é o nível de segurança, e nada disso é informado. Então, só mesmo porque vocês têm a mesma formação. Claro. Tá certo? Então, quer dizer, por que não compartilhar? Então, só para concluir, o que nós temos? A eleição se dá 45 dias após a publicação do edital. O edital que inaugura o processo eleitoral antecede em 45 dias a data do pleito. Mas ninguém sabe exatamente quando que esse edital vai ser publicado, se essa semana, se na outra semana, as pessoas não sabem. Então, se você quer programar, mesmo que a eleição seja online, se você quiser programar uma viagem para um lugar onde não tem internet, porque a eleição a votação online você pode votar de qualquer lugar do mundo, desde que nesse lugar tenha internet. Então, se você está programando, por exemplo, uma pescaria para novembro, mas quer participar do processo eleitoral, e você vai pescar no Xingu, onde não tem internet, você não pode programar com antecedência, porque ninguém disse quando vai ser a eleição. Então, veja como a informação é importante. Não, até para você fazer acordos dentro da eleição, né? 45 dias já é um pouco tempo para se fazer uma campanha eleitoral, né? Mas o nível da OAB, que a gente sabe é bem disputado, aí você tem 45 dias, só que não sabe quando será esses 45 dias. Não sabe quando começa, né? Exatamente.
Então você não tem como programar. Então, esse provimento, para concluir, esse provimento é um provimento que só favorece quem está no poder. É um provimento inconstitucional. Inclusive, nós já temos decisão judicial declarando esse provimento inconstitucional. Sim. No estado de Santa Catarina, se eu não estou enganado, um juiz federal editou um provimento. E aí alguém pode me perguntar, e por que você não entrou na justiça para cassar o provimento? Porque eu defendo a tese de que eu não quero o judiciário botando o dedo na OAB. Eu não quero o judiciário resolvendo os nossos problemas. Os problemas da OAB, a OAB tem que resolver. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, qual é a minha proposição? Procurar a revogação desse provimento dentro do sistema OAB. Te fazendo uma pergunta, até me passou uma pergunta aqui, doutor Luiz Afonso Medeiros, nosso ilustre amigo. Minha geração teve muito orgulho da OAB, quando, de fato, defendia não apenas a advocacia, mas também os direitos fundamentais e a cidadania. Hoje, um órgão burocrático sem muita expressão. Agradeceria ao caríssimo colega, Dr. Kleber Lopes, considerações a respeito do tema. Eu acho que mais ou menos você já falou sobre isso. Mas eu poderia complementar para dizer ao nosso ilustre colega o seguinte: eu defendo uma OAB que faça muito mais pelos direitos fundamentais, pela cidadania. Eu defendo uma OAB que vá à escola fundamental, falar de cidadania. A ordem pode perfeitamente fazer um programa, fazer um convênio com o governo local, para você levar uma equipe multidisciplinar nas escolas, visitar as escolas da periferia, falar dos efeitos nocivos das drogas, falar de sexualidade na juventude, na adolescência, falar não só para as crianças, como também falar para as famílias, conscientizar as mães, os pais, os moradores de rua que estão aí jogados aí. Conscientizar as pessoas, levar lições de cidadania para as pessoas, porque muitas pessoas na periferia, nas comunidades mais simples, padecem da falta de informação, esclarecimento sobre garantias constitucionais, sobre direitos fundamentais, né? As pessoas precisam saber que elas têm determinados direitos para que elas possam procurar. E a ordem pode ser, inclusive, o fio condutor entre essas pessoas que estão desassistidas e as instituições, para que essas pessoas possam ter acesso àquilo que a Constituição garante, como os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos fundamentais de um modo geral, liberdade de expressão, emprego, tudo isso. Então eu acho que a ordem, quando deixa de cumprir esse papel, a ordem vai se apequenando, vai ficando miúda, vai ficando uma ordem sem representatividade. As pessoas precisavam ver a ordem com esse olhar de alguém que não cuida só das questões domésticas do advogado, uma instituição que faz jus à sua posição constitucional, uma instituição que efetivamente dialoga com a sociedade, uma instituição que efetivamente participa das discussões, participa da formulação das políticas públicas, mas antes ouvindo a população. Porque fazer política pública para as pessoas não é fazer política pública com as pessoas. O diferencial é esse. Você fazer política pública para a comunidade negra, que sofre uma discriminação histórica, né, que sofre consequências de um racismo estrutural. Para você fazer política para a comunidade negra, você precisa fazer política com a comunidade negra, ouvindo previamente qual é a demanda. Fazer política para determinado segmento da sociedade só tem sentido se você ouvir antes. Você tirar o para e colocar o com. Não para as pessoas, mas com as pessoas. E a ordem poderia ser esse instrumento de diálogo qualificado, um diálogo com respeito, e as instituições receberiam da ordem essa contribuição de maneira muito satisfatória. Sim, aproveitando isso, sim, eu vou lançar então um desafio ao senhor, a você que é muito mais jovem do que eu, que se por acaso vier a eleição, o senhor for candidato, eleito seja, que o senhor faça na periferia, a cada mês, com a ordem, um caminhão de serviço para a população. perfeito. Está feito Correto? o compromisso. Se o senhor precisar, eu faço parte da Federação do Comércio, eu faço com o senhor nas nossas carretas Sesc, Senac, e tenho certeza que SESI, Senai
ou todo o Sistema S entraria com isso? Então o senhor daria ao ABDF, faria um trabalho para a população a cada mês, em cada unidade nossa do Distrito Federal. Carreta É um de desafio. dentista, Isso seria- dentista, né, Fábio? Já seria- tem essa carreta dentista, mas não tem uma carreta para... Eu veria até as seccionais, né, Cleber? Eu acho que é interessante explicar como é que é a estrutura. Entendeu? Então Sim. eu quero esse compromisso do senhor, se assim for eleito. Eu gostaria desse compromisso do senhor com a população do Distrito Federal, que é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso... Como eu lhe Distrito disse, Federal. eu não posso falar em candidatura, Sim. não posso falar em pré-campanha, mas eu acho que essa seria uma belíssima contribuição que a Ordem daria à sociedade brasileira, independentemente de quem seja o presidente no ano que vem. Eu acho que é uma medida de grande relevância social. E a Ordem, como eu disse antes, a Ordem precisa de participar disso. Você vê, o Sistema S, que tem já esse serviço, por que não levar junto 4, 5 advogados? Leva advogado trabalhista, leva advogado de família, Sim. Exato. para falar, ué. leva um tributarista para falar das questões tributárias ali da família, como é Até que para a ensinar o pequeno empreendedor que está ali empreendedor, sofrendo exato. e não conhece nenhuma lei que pode beneficiar ou favorecê-lo naquilo que ele vem pretendendo fazer. Então, é um desafio. E a Eu disse ao atividade senhor, deles? porque o senhor está na bancada conosco, mas eu gostaria de transmitir isso para todos e o que for eleito, que faça isso e pode nos procurar que a gente vai dar todo esse apoio. Muito bem. Até porque a atividade jurídica, ela tem uma linguagem muito técnica Sim. e bem inacessível, né? Sim. Então, a gente, como advogado, a gente tem que levar para o leigo, o que o Kleber comentou, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, às vezes fica uma situação tão intangível porque a pessoa que está lá no dia a dia, né, não sabe. Você falou meio do pequeno empresário. A área tributária é super difícil de compreender, porque são várias leis, é uma legislação muito técnica, muito difícil de compreender. E realmente, esse papel de integração da Ordem dos Advogados é um papel bem relevante, e na estrutura das OABs, né, Sim. de todo o país, existe uma divisão territorial, né, que são as seccionais, subseções e seccional. seccionais em outros estados. Então, assim, esse envolvimento aqui no DF das subseções, pensando na realidade local, é muito importante, de fato, porque você agrega, né, as pessoas, os advogados daquela comunidade Sim. à própria comunidade, vamos dizer assim. E a gente vê assim, né, Guilherme? A gente percebe que a advocacia hoje, doutores, tá meio trancada ali a subseção ali, e o povo tá meio esquecido, né? E o papel da OAB, salvo engano, até mesmo na sua Constituição, ela fala que tem que servir ao povo, não é isso? Sim, a Ordem tem uma função social relevante. Sim. Não tenha dúvida disso. E a Ordem, em algum momento, fez isso muito bem. E, lamentavelmente, hoje, fez uma opção de isolamento, fez uma opção de cuidar apenas ali do básico, Seu do dia a quintal. dia, do seu quintal, como se fosse um sindicato. É uma pena. E não é disso que Não nós falando precisamos. mal do sindicato, sou sindicalista. Não, claro. Tem a coisa Mas o boa do sindicato, sindicato. mas o sindicato tem outro objetivo. O sindicato está ali para cuidar mesmo do seu seu interesse. sindicato, defender seu sindicato. Seu interesse mesmo da O população. sindicato ali não está preocupado, ele está preocupado Sim. com o seu interesse. Ele não está preocupado com a grama do vizinho, ele está preocupado com o seu segmento. E tá certíssimo. A OAB não, a OAB tem uma amplitude muito maior, precisa, por força constitucional, precisa ter essa atuação mais ampla. Verdade. Guilherme, hoje você acha que para voltar essa origem que a OAB já teve, né? Mas pelo que vocês estão falando aqui, a boca de vocês está meio trancafiada, porque não pode nem falar que se vai ser candidato ou não. Eu Então, não sou assim, candidato. Mas eu tô falando assim, a gente não pode nem comentar sobre isso, tudo bem, a gente pode comentar. Mas que tem que ter essa mudança, tem que ter, né, Guilherme? Assim, eu acho fundamental, né? Assim, o que a gente vê hoje de reclamos grandes, assim, profundos dos advogados? O escritório de advocacia, o Fábio comentou bem, né? O papel do escritório em relação à promoção de empregos, Sim. né? Eu acho que ter o compromisso de pagar seus funcionários, né? Mas o escritório de advocacia é uma empresa. Sim, paga impostos, paga tudo. Paga né? tudo, Paga normal. E o advogado, quando ele
vai para o mercado, ele tem essa necessidade de atuar como um empreendedor, como um pequeno empresário. Então, ele vai abrir seu escritório, vai começar a fazer suas causas, advogar para pequenos clientes. Isso é super normal, super natural. Mas, de fato, há necessidade de um apoio. Né? Da mesma forma que nós temos legislação específica para microempresa, para pequenos negócios, né? Eu acho que a OAB ela tem esse papel relevante em relação ao apoio aos advogados. Jovem advogado. Jovem advogados recém-formados, Sim. né? O Kleber, ele ressaltou muito porque ao olhar apenas internamente, você vê que a OAB ela se preocupa apenas em dar as carteirinhas. Né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje as sessões de entrega de carteirinha e fica por aquilo mesmo, né? Então, acho que isso é uma questão relevante, que é um reclamo muito grande da jovem advocacia. Né? Eu acho que esse papel, essa análise, e aí tem uma questão muito importante a nível social. Eu, quando dava aula, o Kleber também deve ter vivenciado isso, a gente vê o curso de Direito, é um curso bastante acessível, mas problemas históricos relacionados à educação no Brasil, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande para o exercício da profissão, porque basicamente a nossa profissão é a argumentação. Você trazer argumentos baseados na lei, na técnica jurídica, para convencimento de determinado direito, de determinado interesse, por aí vai. Então, esse trabalho, óbvio, a OAB não vai suprir uma educação fundamental, básica, de qualidade que o Estado tem que prover. Mas esse trabalho é importante para preparar o advogado para o mercado. E da fiscalização também, né? Quantos advogados nós formamos em Brasília por ano? Tem esse número, né? Não sei esse dado não, Fábio, mas temos muitas faculdades. 4 mil, mais ou menos. 4 mil, mais ou menos. Que recebem carteira. Pois é. Porque até então não é advogado, é bacharel, né? Bacharel recebem carteira algo em torno de 3.500 a 4 mil. É muita gente, muita gente. E a profissão de advogado é uma profissão que pode-se dizer que é diferenciada porque tem série de regras que as pessoas elas não podem mercantilizar a profissão, né? Então, é uma profissão ainda querendo ou não mais difícil, não é isso, Guilherme? A advocacia é muito baseada na confiança, a gente fala, né? Sim. Então, a contratação do advogado parte dessa premissa. Porque, querendo ou não, você vai defender, seja no Poder Judiciário ou perante a administração, interesses do seu cliente. Sim. Então, você é o patrono dos interesses dos seus clientes. E aí, realmente, de fato, em virtude desse... E o Brasil tem esse contexto, tá? Nos Estados Unidos, não. É diferente. É tratado como uma atividade mercantil mesmo. Sim. Mas no Brasil, recomenda-se, né? E tem até uma regulamentação de que não é permitida a promoção comercial, publicitária do escritório. Né? Entendi. Então, tem essa reserva aí em relação a esse tipo de atividade por conta disso. Sim. Né? Que é uma coisa difícil também de fiscalizar, não é isso? Porque o que é se comercializar um produto que te passam? Acho difícil. A ideia, na verdade, é evitar que haja uma mercantilização da advocacia em razão da sua honorabilidade. Se você permitir Claro que há uma dificuldade de fiscalização, mas se você libera isso, daqui a pouco você vai ter outdoor na DAP3, o sujeito coloca lá, faça uma ação de alimentos e ganhe uma investigação de paternidade. Durante o mês de agosto, promoção de 50%. Isso depõe contra a honorabilidade da advocacia. Com certeza. Isso pode levar a uma concorrência predatória, isso pode levar a uma desqualificação da profissão. E, como eu disse antes, a ordem só está na Constituição por conta dessa sua condição especial de ser, como instituição que tem uma importância no Estado de Direito, tem uma importância na administração da justiça. Quer dizer, sem advogado não há processo. Exato. Verdade. Sem advogado não há julgamento. Se os advogados resolvessem fazer greve, parava o Brasil. Parava o Supremo, parava o STJ, parava tudo. Alívio. Desculpe.
Fábio, querido, chegamos a 50 minutos. Acreditem que bate-papo muito bacana, né? A gente tirou várias dúvidas aqui. E deixar as considerações finais para você e pedir para nossos convidados depois deixarem suas redes sociais, olhando para aquela câmera ali, deixarem seus recados. Por favor, doutor Guilherme, faça deixe o número do seu telefone, do WhatsApp, Instagram, de todas tudo. as suas redes sociais para nós. Bom, eu quero agradecer ao doutor Kleber, desejar a ele todo o sucesso que ele vem conseguindo até agora. E se vier a campanha, eu quero dizer ao senhor que pode contar com a minha pessoa. Eu não sou advogado, mas consigo alguns elementos para nos acompanhar. Então, agradecer muito a você e desejar todo o sucesso para você na sua carreira, na sua vida. E a você, Guilherme, meu amigo, querido, também desejar aí todo o sucesso no seu escritório, que eu sei que vem sendo, abrindo agora São Paulo, já deve estar assim em alto funcionamento. E a você, meu amigo Obrigado. Jorge, agradecimento de sempre nessa bancada aqui. A gente fica aqui e torcendo para que nós chegamos agora. Logo, logo, acho que amanhã, com a presença desses Com dois, certeza. chegaremos aí aos 100 mil visualizações, Eita, coisa se boa. Deus quiser. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Winer, à Paula, ao Carlos, O a Eduardo. você e essa plateia maravilhosa que hoje veio nos brilhar com as suas presenças. Muitíssimo obrigado e as considerações de vocês, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade. A minha presença aqui é uma felicidade. Agradeço ao amigo Fábio pelo honroso convite. Em termos de escritório, a gente tem as redes sociais, Barreto Dolabella, hashtag Barreto Dolabella, e o site www.barretodolabella. Mas eu acho que temos aí um cenário desafiador, né, Kleber, em relação à advocacia no Distrito Federal. E as minhas considerações finais é que a nossa classe tem que avaliar cuidadosamente o nosso cenário e fazer uma escolha importante em relação a uma mudança, né? Independentemente de quem seja, acho que é importante a OAB assumir de novo um protagonismo institucional que falta, né? A ideia de um isolamento nunca é bem-vinda, porque na vida em sociedade nós não vivemos isolados. Verdade. E as políticas e as decisões, elas passam pelo debate, pela discussão. Enfim, eu acho que a OAB ela tem que assumir esse papel sem sombra de dúvida. Maravilha. Doutor Kleber? Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer que no dia que eu saí de Dois Irmãos, em 1980, eu nunca imaginei que eu pudesse estar num podcast aqui em 2024, falando de OAB, falando de advocacia, falando de temas de interesse da sociedade. Dizer que é uma alegria grande, mais uma bênção na minha vida. E como eu passei a vida, 15 anos praticamente em sala de aula, lá no nosso Instagram, Kleber Lopes ADV, lá nós temos vários vídeos, várias dicas para o jovem advogado, até para o advogado mais experiente, questões práticas da advocacia, como fazer uma audiência, como fazer uma sustentação oral, como elaborar um memorial. Então tem lá um conteúdo informativo, não se trata de propaganda, a gente não faz propaganda no Instagram, porque isso também é proibido, mas o Instagram é um instrumento onde você pode trazer dicas importantes para o jovem advogado, trazer orientações jurídicas. Então, as pessoas, de um modo geral, podem acessar e ali sempre tem alguma informação útil para a advocacia. Maravilha. Pessoal, então é isso aí, um bate-papo sensacional com esses dois advogados aqui, né, que infelizmente a OAB vem passando por esses problemas e a gente coloca aqui o canal Voz de Brasília, Política e Negócio à disposição de vocês para discutir a OAB. É muito importante a gente ter uma OAB forte no Brasil e em Brasília, né? E pedir para você se inscrever no nosso canal Voz de Brasília, Política e Negócio. Só você digitar lá no YouTube, Voz de Brasília, dar o seu like, se inscrever e já está acompanhando o nosso programa nas terças e nas quintas, pontualmente. A gente está aqui. Agradecer mais uma vez, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.